Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a B3, a Bolsa Brasileira. A gente vai passar rapidamente pelo seu meio de atuação, seus principais riscos, vantagens competitivas. Depois a gente vai fazer uma análise com base nos seus indicadores e fica até o final que no fim do vídeo a gente vai calcular o valor justo da B3 com diferentes métodos de valuation para a gente poder saber o seu preço justo e até quanto a gente está disposto a pagar por essa empresa. A B3, que surge da fusão da CETIP com a BMF Bovespa, é até então a única bolsa do Brasil. Ela atua garantindo a infraestrutura desses espaços virtuais onde podem acontecer as negociações. Suas principais frentes de atuação vão envolver o mercado listado e toda a infraestrutura de negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs aqui no Brasil, e com isso, a cada negociação que ocorre na renda variável brasileira, a B3 está lá tirando uma porcentagenzinha para ela, garantindo o seu lucro. Mas não é só da renda variável que ela depende, ela também oferece infraestrutura do mercado chamado balcão, onde há negociação de ativos que não têm registro na Bolsa de Valores, como alguns CDBs e certos derivativos. Nesse caso, as negociações são realizadas diretamente entre as partes envolvidas, sem regras padronizadas, porém ainda com fiscalização dos órgãos reguladores. Ela também provém infraestrutura para financiamento e trabalha em serviços de tecnologia e dados em geral, tanto na análise de grande volume de dados, quanto tecnologia para leilões, licitações e outros tipos de negociações financeiras. Então, basicamente, enquanto houver mercado de renda variável no Brasil e renda fixa também, ela vai ter ali um dedinho, não só garantindo a segurança e execução dessas negociações, como também pegando ali uma partezinha para si. Devido a essa parte de tecnologia, ela também acaba investindo bastante em empresas de tecnologia financeira, então ela acaba tendo mais uma vertente de crescimento aí, devido a esse investimento em empresas mais startups. Mas, de qualquer jeito, aqui a gente tem o dado da própria B3, daqui de novembro de 2022, então pertinho aí, que entre o terceiro trimestre de 2021 e 2022 a gente passou de 3,3 milhões para 4,6 milhões de investidores, pessoas físicas, com ativos em renda variável. Isso num país de 230 milhões de pessoas. Tem muito espaço para a renda variável crescer no Brasil, e a gente sabe, se você está aqui no meu canal, você sabe que a renda variável é a maior parte do tempo a melhor oportunidade para você montar a sua aposentadoria para o longo prazo. Juntando isso com todos os movimentos que a gente tem visto no YouTube, no Instagram e na vida em geral para aumentar o nosso conhecimento financeiro aqui no Brasil, eu acredito que tem muito espaço para a B3 crescer. E ela, como única bolsa brasileira, também se coloca numa posição muito dominante para capturar quase todo, se não todo, esse crescimento. Por outro lado, essa dominância, esse monopólio que a B3 tem, também vem com um certo risco, porque ela é precificada tal como um monopólio, e se surgirem competidoras que conseguirem ganhar mercado, ela deve ser bem afetada por isso. Então, estar investido em B3 é saber que existe esse risco de novas bolsas que quererem surgir e virem batalhar com a B3. Tem um outro grande risco da B3, que é referente a uma multa da incorporação da CETIP, da fusão que eu falei mais cedo, mas esse valor já foi mais assustador, já foi reduzido agora em 237 milhões, e atualmente o valor total já com juros está em 315.750.919 reais e 93 centavos que a B3 pode ter que pagar se de fato essa decisão se manter. Mas a B3 reitera que vai continuar seguindo na linha da opinião dos seus consultores tributários externos de que não há um ganho de capital tributável devido à incorporação da CETIP, então ela ainda vai lutar para não ter que pagar esse valor. Mas de qualquer jeito, é um risco que a gente não pode ignorar. Agora vamos falar de indicadores? Vamos começar pelo PL. Ela tá com um PL aqui de 17, quase 18 vezes. Esse é um PL mais pro alto, tá? Quando a gente olha seu histórico, ela fica com um PL às vezes bem mais alto, acima dos 30, mas ela também oscila, ficando mais baixo, então a sua média tá aqui nos 22, ela tá nos 18 atualmente. Não tá um PL tão confortável assim, mas considerando que é uma empresa que tem espaço para crescer, também não é um PL horrível. Ela vem com um dividend yield inicial aí de 3,81%, que é mais ou menos em linha com o que ela vem pagando historicamente, tirando aqui esse pico em 2021, que há de ter sido não recorrente, ou pode... mas na verdade eu não lembro dela ter ficado com tudo isso em 2021 não, talvez isso aqui seja um erro. Mas atualmente está aqui nos 3,81, o que para uma empresa de dividendos seria muito baixo, mas para uma empresa de crescimento é um bom dividendo. No EV/EBITDA tá uma situação até um pouco melhor, ela tá de fato agora no patamar atual de 10,95, só acima dos anos de 2021 e de 2015. Então o EV/EBITDA pode indicar que ela tá um pouco mais barata historicamente em relação à sua
precificação histórica. Dívida líquida por EBITDA, olha só que coisa linda, a linha do zero tá aqui. A dívida líquida por EBITDA é sempre negativa aí da B3, o que mostra que ela sempre tem uma dívida líquida negativa, né? Ela sempre tem mais caixa do que passivos a serem pagos, pelo menos aqui desde 2008. Quando o assunto é margem líquida, é fantástica essa empresa, tá? Ela já teve uma eficiência um pouco maior, mais perto dos 50%, 60% de margem líquida. Hoje em dia ela se encontra mais perto dos 42, 43, 45, mas isso é uma margem líquida enorme, confortabilíssima. A eficiência dessa empresa é fora do sério. A gente também vê isso um pouco aqui no seu ROI, já foi bem mais baixo, já foi bem mais limitado, mas desde 2017 aqui deu uma alavancada e hoje já se mantém no patamar aqui acima dos 20%, pelo menos desde 2021. Então um grande movimento aí de otimização do seu retorno sobre o patrimônio líquido. Vocês sabem que a gente também gosta de olhar do retorno sobre o capital investido e também teve esse ganho de eficiência e agora ele se mantém aqui no patamar por volta dos 12, 13%. O crescimento composto dos lucros nos últimos 3 anos também aqui mantendo a faixa dos 20 e tal por cento, já foi um pouco mais baixo, ela nem sempre teve o maior crescimento em todos os períodos, mas também se a gente olhar aqui mais recentemente, conseguiu se estabilizar num patamar muito confortável de muito crescimento. Quando a gente olha para os seus dividendos, eles costumavam ser crescentes, em 2022 teve uma grande queda, mas eu imagino que pro longo prazo isso volte a crescer, não que 2023 já vá superar 2021, mas eu acredito ainda na tendência de crescimento, porque eu acredito no business da B3. A gente também viu em 2022 uma queda do payout, então houve uma queda do lucro, tá? Porque foi um ano pesado para a bolsa, de menos movimentação, de menos negociação, então houve uma queda no lucro e junto com isso eles diminuíram o payout, que é a porcentagem do lucro que eles pagam em dividendos, então obviamente o dividendo ia cair mesmo. Mas vamos ao que interessa, ao que vocês estão esperando, que é o cálculo do preço justo da B3. Eu vou estimar para ela um crescimento inicial de 12% ao ano, tá? Que é bem abaixo da média de crescimento dos últimos 5 anos dela, que foi aqui de 24,43, mas é um valor mais realista, na minha opinião. De taxa de desconto eu tô colocando 10%, eu sei que a Selic tá quase em 14%, mas a tendência é que pro ano que vem já caia mais perto dos 10%, para 2025 já esteja abaixo disso. Então eu tô colocando uma taxa de desconto de 10%, uma taxa de crescimento terminal, eu vou botar aqui um 3,8%, porque ela tem um crescimento um pouco maior, eu vou botar 3,8%, acho plausível. O seu fluxo de caixa livre, aqui a gente tem o acumulado de 2022 até o terceiro trimestre. De fluxo de caixa operacional, eles tiveram aqui 8,1 bi, com um fluxo de caixa de investimentos de 252 milhões apenas. Então, só nesses 3 trimestres eles já fizeram um fluxo de caixa livre, que seria aqui dos 7,8, 7,9 bi. Porém, a gente olhando o seu histórico de fluxo de caixa, a gente vê que 8 bi tá bem mais que o dobro do que a gente viu nos máximos dela aqui de 2020 e 2018. Então, para não estimar algo fora da realidade, para estimar algo plausível ao longo do tempo, eu vou colocar aqui, vou estimar um fluxo de caixa livre mais perto do que foi em 2020 mesmo, aqui dos 3,4 bi, aqui em 2018 foi 3,3, e eu vou estimar aqui por volta dos 3,6 bi para o próximo fluxo de caixa. A dívida líquida tá bem negativa, uma posição de caixa muito sólida de 4,4 bi, que a gente coloca aqui, e veja bem, a gente tem 4,4 bi de caixa. Aquela dívida que a gente pode ter que pagar é de 315 milhões. Se a gente quiser já precificar isso, a gente pode botar aqui, ó, que essa célula é igual ao valor que a gente já tinha, somando, né, porque aí a gente vai abater, então a gente tem essa posição de caixa, né, de dívida negativa. Se a gente tiver que pagar aquela multa, esse caixa vai diminuir, né, a dívida vai ficar maior, então a gente vai aumentar na dívida esse valor aqui, que é o que a gente pode vir a ter que pagar. Talvez a gente não precise, mas por via das dúvidas a gente vai colocar isso aqui para ter uma precificação já considerando esse risco. E por final, aqui no site da própria Bovespa, a gente tem aqui a composição do capital social da B3, que conta com 6 bilhões e 99 milhões de ações, que a gente coloca aqui no número de ações existentes. Com isso, a gente chega a um preço justo dela de 11,77, desconsiderando a dívida líquida, mas sempre tem que considerar a dívida líquida, é sempre muito importante, principalmente que foi nela que a gente contemplou o risco da multa, né? Então a gente sempre tem que considerar ela, e aí a gente tem um preço justo aqui nos 12,45. 12,45 é mais ou menos o preço dela hoje. Só que eu tô botando uma taxa de crescimento sustentável, que eu acredito que seja plausível, mas que pode ser um pouco pequena. Principalmente olhando o seu ritmo de crescimento, nos últimos anos ela manteve aí um patamar de 26% por ano nos últimos 5 anos, né, que o CAGR, ele pega a média do crescimento desses últimos 5 anos, então ela pode ser que tenha um crescimento bem maior, e de fato a gente tem espaço para ter muitos mais investidores
investidores no Brasil. Então, talvez a gente possa estimar um crescimento mais perto dos 15, 16% para a empresa. E dessa maneira, o seu preço justo já vem aqui para mais perto dos 13,61. Se a gente estimar de crescimento que ela continue tendo o que teve nos últimos anos, ela vai ter aqui mais perto dos 24%. E aí, nesse patamar, ela já estaria com um preço justo aqui na casa dos R$17, bem acima do que está hoje. E a gente já teria uma margem de erro bem de 20% nos 14,10, que já é acima do que ela está hoje. Então a gente estaria num ótimo momento de compra. Porém, 24% por ano não é realista. A gente não pode esperar que isso continue. O máximo, considerando que ela já é uma empresa de crescimento, que tem muito espaço para crescer, o máximo que eu estimaria para ela seria mais por volta aqui mesmo dos 16%, já sendo generoso. E aqui a gente teria um valor justo aqui por volta dos R$14, que seria um ganho, né, em relação ao valor atual, mas não é um ganho tão grande. E se a gente for aplicar uma margem de erro de 20%, a gente só compraria ela abaixo dos R$11,20, o que ela até bateu recentemente, mas em geral esse método de valuation, o que ele está nos dizendo? A B3 pode ser uma boa empresa, mas ela está mais ou menos em linha com o seu preço justo. Ela não está uma empresa mega descontada como já foram outras que eu analisei por aqui. Mas como vocês sabem, um método de valuation só é muito pouco. Vamos usar o método de Graham também, com um lucro por ação de 71 centavos, uma taxa de crescimento para B3 mais próxima aqui dos, vou botar 13%. Taxa de desconto vou trazer para os 10% também. E pelo valuation de Graham, o preço justo da empresa estaria nos R$10,77. Então temos o método do valuation de Graham nos dizendo que a empresa está cara. Por final, vou fazer o valuation de Gordon e depois o desconto de fluxo de dividendos. Vou pegar o dividendo do último ano, que foi só 48 centavos, com o preço atual da ação em 12,69. 12,69. Uma expectativa de crescimento do dividendo que eu vou botar em 5%, até porque ele deu uma grande queda, ela consegue pagar mais que isso. E pelo método de valuation de Gordon, ela estaria com um valor justo aqui na casa dos R$10,14. Então mais um método de valuation dizendo que ela tá cara. Pelo método de descontos dos dividendos, ela também tá cara, porque ela só valeria R$7,75. Mas esses dois métodos aqui, eles são enviesados pelos dividendos. Então, de fato, uma empresa que equilibra dividendos e crescimento não vai ser tão favorecida por esses métodos. Como eu sempre falo, o método que para mim é o mais relevante é o de desconto de fluxo de caixa, e já deu pra gente entender que se ela conseguir ter um crescimento de 14, 15, 16, 17% para os próximos anos, ela tá no bom preço. Agora, se ela tiver um crescimento mais baixo, aí ela já tá no preço justo. Se ela tiver um crescimento aqui por volta dos 12%, como a gente viu no começo, ela vai estar aqui já no seu preço justo de 12 e pouco. Então cabe a você refletir, entender a empresa, estimar o quanto você acha de crescimento que é plausível para ela, e aí você já sabe se ela vai estar cara ou barata. Mas mesmo que você decida que ela vai crescer muito, 18, 20% ao ano, e ela esteja bem barata, considerando esse cenário de crescimento, ainda assim você tem que refletir bastante se é o tipo de empresa que cabe na sua estratégia, que cabe no seu portfólio. Só você pode tomar as suas decisões. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que você gostaria de ver no próximo vídeo, qual empresa você quer que eu analise. Bons investimentos e até a próxima!